Paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor possa estar te abençoando grandemente nessa tarde e que o Senhor possa tocar no teu coração nessa tarde. Nesse momento faltam 10 minutos para as 4 da tarde e eu quero deixar uma palavra, eu quero compartilhar uma palavra contigo que fica no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15 e no versículo 21, que fala da mulher cananeia. E vamos estar lendo a palavra que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogou-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ora, irmãos, vamos entender o que o Senhor está falando aqui nessa palavra. Vamos entender o que a Bíblia quer nos passar, porque Jesus está entrando numa cidade de Tiro de Sidom, uma cidade estrangeira, uma cidade de gentios. Então Jesus está entrando nessa cidade, e é bem provável, porque Jesus era um homem que estava sendo conhecido em todos os lugares. Então é bem provável que a reputação de Jesus, tenha chegado, às cidades de Tiro e de Sidom, que eram cidades estrangeiras. Então Jesus já estava sendo bem conhecido. E entendendo aqui que essa mulher provavelmente já ouviu falar de Jesus. E então ela sabe, ou chega ao conhecimento dela, que o Jesus está entrando na cidade. Jesus está entrando na cidade. Ela, sabendo disso, ela deixa sua filha e vai até o Senhor. Entendendo que a Bíblia fala que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Então ela devia estar numa situação bem precária. Devia estar numa situação bem complicada. Porque a Bíblia, ela enfatiza miseravelmente. Então significa que a situação estava muito complicada. E entendendo essa situação aqui, a Bíblia vai dizer que ela vai até o encontro de Jesus. Ela chega e pede que o Senhor a ajude. Ela pede por misericórdia. E Jesus vai dizer uma palavra, dizendo a ela que, bem, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E se nós entendermos o conceito histórico disso aqui, nós vamos entender o que o Senhor está dizendo e vamos entender o que essa mulher vai dizer logo em seguida. Bem, a Bíblia diz que Jesus fala isso. Não é bom que lancemos os pães dos filhos aos cachorrinhos. Se entendermos essa situação da seguinte forma, historicamente, nas guerras, se você vai achar isso no livro de Juízes também, você vai entender que nas guerras era comum os reis conquistadores que estão entrando, eles, ao conquistarem o território, os soldados e os reis conquistados, era comum cortar os dedões das mãos e os dedões do pé. Flávio Joséfo vai dizer que se cortava as mãos, se cortava os pés.
mas vamos trabalhar com os dedões. Então, era comum cortar os dedões dos pés e das mãos. E por que os reis faziam isso? Bem, ao cortar os dedões das mãos e dos pés, a primeira coisa, das mãos impossibilitava do soldado do rei conquistado lutar, levantar, pegar uma espada novamente para poder guerrear, porque não tinha o dedão. Então, para segurar uma espada sem o dedão, ficaria bem complicado, né? Lutar ainda, mais ainda. E ao dos pés, bem, cortando os dedões do pé, dos pés, impossibilitava da pessoa ter equilíbrio, da pessoa ficar de pé. E ainda mais para um soldado ou para um rei que não tem os dedões do pé, se colocar de pé para lutar, ele não teria equilíbrio para sustentar o seu próprio corpo, ainda mais em uma batalha, ele não teria equilíbrio e cairia. Ele não conseguiria ficar de pé e seria alvo fácil, né, na batalha. Então, assim, entenda o contexto que essa mulher está dizendo. Então, automaticamente, ao fazer isso, também, no momento que se cortava os dedões das mãos e dos pés, a pessoa que estava numa condição de conquistado ou de conquistada, ela ficava rastejando a mesa do seu conquistador. O seu conquistador tinha, bem provável, aqui fala cachorrinhos, esses cachorrinhos aqui, no diminutivo, que a Bíblia nos dá os contextos, eram animais domésticos, né? Porque tem os cães selvagens e os cachorrinhos, que eram animais domésticos. Ao falar cachorrinhos, os conquistadores, os reis conquistadores, eles tinham seus animais domésticos. E os reis ou os soldados conquistados, que estavam sem os dedões das mãos e dos pés, eles ficavam embaixo à mesa do seu conquistador. E no momento que o seu conquistador está se alimentando, os restos que caíam, eles comiam esses restos, dividindo ali com os cães, que ficavam à mesa também. Era uma questão de humilhação, né? Era o conquistador humilhando ali o seu conquistado. Agora vamos entender aqui essa situação dessa conversa entre Jesus e a mulher, que dentro desse contexto histórico que eu acabei de passar, ele toma um rumo um pouco diferente. Como assim? Vou explicar. Aqui, Jesus vai dizer, não é bom que lance o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas a mulher vai dizer, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que essa conversa, o que eu aprendo, o que ela me ensina com essa conversa? Primeiro, lembrando que ela tem uma filha que está miseravelmente endemoniada. Então eu entendo que nessa situação, ela está dizendo para Jesus o seguinte, dentro desse contexto histórico que eu disse, das batalhas dos reis lá atrás. Ela está dizendo para Jesus o seguinte, Senhor, a mulher Cirofenícia, eu não tenho os dedões das mãos e nem os dedões do pé. Por isso, preciso de ajuda. Não entendi. Ela está dizendo o seguinte, Senhor, eu não tenho condições, lembra que eu falei que sem os dedões, para você guerrear fica difícil numa batalha? Ela está dizendo o seguinte, Senhor, eu não tenho condições de guerrear sozinha, eu não tenho condições de lutar sozinha, eu não tenho capacidade de batalhar, por isso preciso de ajuda.
Lembra dos dedões do pé? Ela está dizendo: Senhor, não tenho condições de ficar de pé, não tenho como me sustentar por mim mesma. Não tenho essa condição. Não tenho condições de me sustentar por mim mesma e não tenho condições de lutar por mim. Não tenho condições de batalhar por mim e permanecer de pé. Não tenho essa condição. Por isso, Senhor, eu te peço ajuda. Guerreia por mim. Lute por mim. Me sustente nessa batalha. É isso que ela está dizendo. E o quanto ao cachorrinho? Bem, lembra na questão histórica lá que eu disse que os reis humilhavam os seus conquistados? Então, nessa questão aqui, Jesus não está humilhando essa mulher, mas a mulher está humilhando a si mesma. Ela está se humilhando ao Senhor. Ela está dizendo: o Senhor é o meu conquistador. Então, o Senhor é o meu conquistador. Estou aos pés da sua mesa. E ao estar aos pés da sua mesa, eu como também dessas migalhas que caem. Então você percebe que ela se humilha. E automaticamente ela alcança a misericórdia. Porque o Senhor não a deixa aos pés da mesa, mas a levanta e a coloca sentada à mesa, para que ela possa participar também. Entendeu? Então aqui, por isso que a Bíblia vai dizer que os humilhados serão exaltados. Não é alguém me humilhar para que eu seja exaltado, é eu me humilhar para que Deus me exalte. É isso que essa mulher acabou de fazer. Ela se humilhou e alcançou, através da sua humilhação, a misericórdia. Lembrando que a Bíblia fala que o Senhor não disse palavra. Versículo 23, o Senhor não respondeu palavra. Agora aqui, no versículo 28, Jesus vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Jesus não disse palavras, mas aqui Jesus está já liberando não só a palavra, mas o poder. Então que nessa tarde você seja alcançado pelo poder da palavra do Senhor. Entende? Então aqui essa palavra, o poder da palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. João vai dizer isso. Jesus é a palavra. E esse poder da palavra foi liberada para a vida dessa mulher. E essa mulher alcançou misericórdia. E a filha dela, que estava miserável, e além de estar miserável, estava endemoniada. Ela estava miserável porque estava endemoniada. Agora não está mais nem endemoniada e nem num estado de miserável. Agora está abençoada, liberta, restaurada pelo poder da palavra. E essa palavra é o Senhor Jesus. Agora você conseguiu entender o que essa mulher ela quis dizer com as próprias palavras dela? Eu não tenho condições de lutar sozinha, de batalhar sozinha. Eu não tenho condições de vencer por mim mesma. Eu não tenho condições de me manter, de ficar de pé, de me sustentar. Mas estou aqui para que o Senhor, que é o meu conquistador, lute as minhas guerras, lute as minhas batalhas, me sustente nessa luta. E que o Senhor possa ser o seu conquistador, que Ele possa, nessa tarde, lutar as suas guerras, que Ele possa te segurar pelas mãos e te sustentar de pé, e que você sente à mesa e coma juntamente com o seu Senhor. Que essa palavra possa te abençoar nessa tarde, e fica na paz.